Oi pessoal, aqui é a Beatriz do canal Negócio de Mãe e eu quero te convidar a assistir esse vídeo completo que tá muito especial. A gente tem uma convidada pra lá de maravilhosa, ela tem um projeto muito legal chamado Mãe Amiga e eu quero que você fique até o final e confira tudo aquilo que a gente conversou. Aproveita que tá aqui já, se inscreve no canal, clica em curtir, já compartilha esse vídeo e vem com a gente até o final. Então, queria saber se você prefere que te chame de Giovana ou de Tuti. Pode chamar de Tuti. De Tuti, então tá bom. Conta pra gente um pouquinho sobre quem é você, qual é a sua história, né? Por que você tá aqui no canal Negócio de Mãe? Sim, então, eu me chamo Giovana e como a Bea já perguntou, também muito conhecida como Tuti, né? A maioria das pessoas me conhecem dessa forma. E até uma curiosidade rápida, quem me deu esse apelido carinhoso foi o meu pai. Ah, eu não sabia. Ainda na maternidade. Então, desde a maternidade, no meu primeiro encontro do meu pai comigo, ele me olhou, me cheirou e me deu esse apelido, né? Que demais. Então, eu cresci com esse apelido e pra mim é bem familiar, bem comum, né? Me chamo Giovana, sou casada com o Guilherme Tavares. Agora, em maio, vai fazer 9 anos e tenho 27 anos e sou mãe da Clara Elisa, de 4 anos, e do Benício, que tem 1 ano e meio. Hoje a nossa casa é uma casa missionária, né? Nós vivemos integralmente para o nosso chamado, para o nosso ministério. E isso vai fazer, acredito que o seu chamado, o seu ministério, você vive em toda a sua caminhada com Jesus, né? Mas esse avanço, esse novo tempo vai fazer 6 anos, agora em agosto. E, nossa, quantas coisas já vivemos, né? Às vezes eu me paro pra pensar e que eu tenho 27 anos, mas foram já tantos processos, tantas estações que a gente viveu, né? Que parece que às vezes que tem até mais idade, assim. E hoje estou à frente do projeto chamado Mãe Amiga, aqui da nossa casa. Um projeto que nasceu no coração de Deus. Ele teve início em outubro do ano passado e tem sido um tempo muito precioso com as mães, né, que estão ali com a gente. Tem sido o projeto Mãe Amiga, né, para quem ainda não participou, ainda não esteve com a gente. Ele é um encontro de mães e bebês. E ali a gente compartilha um pouco da nossa maternidade, a gente aprende uma com as outras e vê muitas vezes que o problema que tu tá enfrentando não é só você que passa. Todas as mães acabam passando pelos mesmos períodos, né? E um ponto muito forte desse projeto, como o Senhor gerou ele no meu coração, foi que o Senhor trouxe a solidão, a palavra solidão. Que todas as mães, elas passam por esse período de solidão. Algumas de forma mais intensa, né? Principalmente acredito que aquelas que não planejavam a maternidade. Então a maternidade chega de surpresa e ela que era acostumada, aquela mulher que era acostumada a ter uma vida totalmente, né, com a sua rotina, sem dar satisfação para ninguém, sem depender, ninguém dependendo de você, de repente tem que parar tudo e ficar dentro de casa com um bebê. Um choque. Sim, então eu acredito que algumas vivem de uma forma muito intensa essa fase da solidão. Mas até as que se prepararam, como eu, por exemplo, que me preparei para esse tempo, vivi os meus períodos de solidão, de você às vezes parece que todo mundo está se movimentando, tá seguindo a vida e você tá ali querendo só tomar um café com alguém, né? E o projeto nasceu muito com esse propósito, de mães se encontrarem, né? Como eu falo, aqui na nossa casa a gente é muito bem servido de palavras, de pregações, então a gente não tem necessidade disso, porque a gente sabe onde encontrar uma boa palavra, né? Os nossos cultos. Mas muitas vezes a gente precisa tomar um café mesmo com alguém e falar sobre rir, né? Falar sobre filho, falar sobre casamento, dar risada, chorar juntas. Então o projeto Mãe Amiga, ele tem sido esse tempo entre as mães muito, muito precioso e muito leve. Porque muitas vezes a gente se reúne só para conversar, só para chorar, só para sorrir. Então eu já deixo aqui o convite, né, para as mamães. Com certeza. De estar participando com a gente.
Isso é muito legal porque só o nome, né? Só da gente falar mãe amiga já traz muito conforto, porque quando a gente pensa na maternidade, eu também sempre falo isso, que a maternidade ela é bem solitária. Eu também planejei, esperei 4 anos, né? Tive todo aquele processo de ser tentante. E aí quando a gente se depara, você fala, nossa, mas às vezes tem dias que você se sente a pessoa mais sozinha do mundo. Mesmo tendo rede de apoio, às vezes acontece. E eu, né, não sei se pra você foi assim, mas pra mim, por exemplo, eu vivi o processo e agora o meu filho tá com 1 ano e 5, então eu ainda estou vivendo isso. De que às vezes você tá numa roda, num ambiente, e aí surge assunto de maternidade e você só quer falar e só quer ouvir sobre isso. Sim. Mas às vezes tem gente que não vive isso e fica um pouco desconfortável, daí a gente fica meio se sentindo assim, não posso nem falar sobre o que eu tô vivendo. Então ter um lugar pra poder falar só sobre isso, sem ser julgada, sabendo que alguém vai ouvir, alguém vai entender, isso é muito legal, né? Precioso. É muito precioso. E também em relação aos bebês, né? Que a gente sabe que com certeza os nossos filhos, eles são bem-vindos no culto de domingo à noite. Sim, sim. Mas muitas vezes a gente tem que lidar ali, né? Tem que sair do ambiente porque o choro atrapalha, enfim. E ali no projeto eu falo, tá tudo bem, se eles chorarem, deixa eles engatinhar, é um ambiente também que eles são muito bem-vindos e eles têm essa liberdade. Eu acho que é bem importante pra gente nesse retorno mesmo, porque depois que os filhos nascem, ficamos um pouco perdida. Volto pra igreja, não volto pra igreja, vou no culto, não vou no culto, o que eu faço? E aí ter um lugar que tá num ambiente de igreja e tem esse acolhimento também ajuda a gente a ficar tranquilo, porque de fato, né, no culto às vezes a gente vai precisar levantar mais vezes, vai precisar passar mais vezes por algum lugar, né? Em alguns momentos consegue conter a criança ali, em outros momentos não consegue. E aí mesmo que a criança não chore, tem fralda pra trocar, madeira pra fazer, a gente acaba andando mais. E fica aquela sensação um pouco de não faço parte de nenhum contexto, nem do contexto de igreja. Então, acho que o projeto Mãe Amiga, ele traz isso e isso é muito legal, né? Assim, de trazer pra dentro de um ambiente de igreja um outro momento que a gente possa se sentir acolhido. E esse projeto, ele surgiu depois que você ganhou as crianças? Já pensava nisso, assim, veio só depois da maternidade? Ou você sempre gostou de falar para mães? Como que isso aconteceu na tua vida? Eu sempre sonhei, né, com a maternidade. Então, eu acredito que a maternidade sempre foi muito forte dentro de mim. Mas o projeto em si foi nascer depois que eu tive as crianças, assim, em viver aquela realidade e sentir as dores de outras mulheres também, né? Porque é muito... Você pode até falar de maternidade sem ser mãe, não tem problema. Mas você vai entender e compreender as mães quando você passar, sim, por aquilo, né? Mas foi algo que o Senhor foi construindo dentro de mim mesmo. E às vezes eu pensava, mas será, né? Coisa da minha cabeça. E quando eu queria deixar aquilo, né, se esfriar no meu coração, o Senhor vinha e testificava. Você precisa, é um tempo. Quantas vezes eu me encontrei dentro da igreja com mães e do nada elas largavam uma frase, algo que era o Senhor falando pra mim, tá vendo? Não é coisa da sua cabeça, é uma necessidade, né? Então, foi algo gerado durante alguns meses, assim, até que eu me vesti e tomei essa posição e conversei com os nossos pastores e eles imediatamente falaram, é isso aí, é uma necessidade, isso precisa. E, meu Deus, é muito precioso porque a cada encontro eu vejo que é o Senhor, assim, mesmo conduzindo todas as coisas e é da vontade dele, assim. Que legal, né? Porque a história do negócio de mãe é bem parecida também, sobre... Eu sempre sonhei com a maternidade, mas depois que veio, de fato... E como o Senhor dá estratégia diferente, porque para você é uma estratégia de ter uma reunião presencial, comunicar com pessoas que estão aqui, faz parte do teu ciclo. Para mim já veio uma estratégia de comunicar através da internet, que alcança outros públicos. Mas como é uma necessidade hoje da gente falar da maternidade. E eu acho que da maternidade, do ponto de vista que a gente compartilha, né? Que a maternidade ela é bênção para a mulher, ela faz parte do nosso papel, ela não é um peso, ela não faz a gente parar a nossa vida, ela só transforma, né? A gente só vai ter que mudar alguns conceitos, algumas formas de se posicionar e tá tudo bem. E tá tudo bem também a gente ter os dias de cansaço, exaustão.
E daí eu queria aproveitar isso, porque você falou que sempre sonhou com a maternidade e tudo mais. Como é que foi a gestação da Clara aqui, né? A primeira. Você planejou, não planejou? Vocês já estavam casados há um tempo? Aconteceu? Então, pra mim, pra falar sobre maternidade, eu volto lá na minha infância. Porque, como eu falei já aqui, a maternidade sempre foi muito forte dentro de mim, assim. Infinitas brincadeiras que uma criança pode ter. A minha brincadeira preferida eram as bonecas. E era muito engraçado porque eu não brincava de boneca, eu vivia com as bonecas. Fazia parte da sua vida. Fazia parte da minha vida. Ia viajar, elas iam todas juntas. Meu Deus. Eu fazia mala de viagem pra elas. Elas faziam todas as refeições junto comigo, como uma criança precisa fazer. E aí eu lembro de um dia muito engraçado que me marcou, que eu deixei uma boneca cair e eu automaticamente, né? Meu Deus, filha! Aí o meu irmão, que é mais velho, 11 anos mais velho que eu, falou: mãe, essa guria é louca. Porque, tipo assim, é uma boneca, filha. Mas de tanto que aquilo era forte dentro de mim. Nasceu pra ser mãe, tá? Agora entrou num ponto. Eu acredito que toda mulher nasceu pra ser mãe. Sim. Mas, da mesma forma que eu acredito que o Senhor, ele deposita algo dentro, por exemplo, né? Você foi chamada para ser médica, então o Senhor vai depositar, o Senhor precisa levantar médicas segundo o coração dele, pessoas que sejam referências na medicina, e o Senhor te escolhe para isso. Eu também acredito que para algumas mulheres o Senhor depositou uma graça a mais, porque ele precisa erguer referências na nossa geração. Legal. Nossa, eu creio muito bem nisso. Forte essa reflexão. Sim, e então eu acredito que toda mulher nasceu para ser mãe, porque é um propósito do Senhor, a família, né? Em crescer e multiplicar. E o Senhor também nunca falou que essa palavra seria só para um tempo. Por exemplo, hoje nós vemos num tempo de que, meu Deus, como tá difícil criar filhos nesse mundo. Sim. Mas o Senhor nunca diz: e quando as coisas ficarem ruins, deixem de ter filhos. É verdade. Né? Então, é o propósito de Deus que você cresça, que você, né, se multiplique, para que a igreja do Senhor esteja sempre ativa sobre a terra. E eu sempre falo uma coisa que eu acho que vem bastante de encontro, é que é um pensamento muito errôneo isso de eu vou deixar de ter filhos porque o mundo tá difícil. Porque é justamente com os filhos que a gente muda o mundo. Sim. Se a gente não tiver filhos, como é que a gente muda o mundo? Que as pessoas que mais podem levar os nossos valores e princípios são os nossos filhos, né? As pessoas que convivem muito próximas de você não vão carregar tanto de você quanto a Clara e o Benício vão carregar. Sim, então aí o que acontece? Eu sou a filha caçula, né? Nós somos em 3 irmãos e eu sou a menor, então eu não tive irmão mais novo que eu. Mas a minha mãe, quando eu tinha 8 anos, 7 para 8 anos, ela começou a cuidar de uma prima minha em casa, que eu falo que é minha irmã mais nova. E aquilo ali foi uma realização pra mim, que tinha tanta paixão, tanto amor por bebês. Eu era aquela criança na igreja que andava com os bebês aqui engajados, assim, sabe? Sempre tem aquela que ajuda todas as mães. Sempre. Então eu amava, eu falo assim, eu só deixei de estar cheio de criança no colo quando eu tive meus filhos, porque não tem como. Mas antes de ter os meus filhos, sempre tinha uma criança ocupando o meu colo. E essa minha prima, ela foi como minha irmã mais nova, né? Então, como eu tinha muito esse interesse, a minha mãe me ensinou a trocar fralda, a dar mamadeira desde muito cedo, assim, 8 anos eu já trocava fralda. E aí, quando eu tinha 12 anos, eu fui convidada por uma pessoa que hoje é a escolinha onde a Clara frequenta. Na época, ela tinha uma creche domiciliar, ela cuidava das crianças na casa dela. E ela era da mesma igreja que eu, e ela sabia dessa minha paixão, né? Pelas crianças, por bebês, e ela me convidou pra ajudar ela. Eu tinha 12 anos. Meu Deus, pensa como não era assim claro em você isso, né? Sim, e assim, ó, foi o convite da minha vida. Eu lembro que meu pai melhor proposta não queria nem salário, assim, de tanta paixão. E o pai falou: meu Deus, minha filha, como é que eu vou deixar você trabalhar com 12? Eu falava: pai, por favor, não tira isso, não tira. E aí ele deixou, e eu trabalhava 2 horas e meia por dia, era das 9 às 11h30.
que era o período que ela precisava dar as papinhas pros bebês, trocar as fraldas. Bem o que você amava, assim, Bem né? o que eu gostava. Então aquilo ali pra mim foi assim um presente de Deus. E o Senhor sempre muito forte isso dentro de mim, assim. Eu sempre falo que muitos, né, vão crescendo e têm o sonho de ser médico, principalmente nessa infância, né, começa ali, eu quero ser veterinária. E eu não, eu queria ser mãe, ter família, casar. O único desejo que eu sempre tive foi de ser professora por causa da paixão por crianças. E isso o Senhor realizou. Que daí ali nos meus 12 anos eu trabalhei ali com ela. E depois, mais pra frente, eu fiz o magistério, né? Não cheguei a concluir 100%, mas fiz. E trabalhei também em CI, maternal, ali, 2, 3 aninhos, durante uns 3 anos, assim. Então, já me realizei nesse desejo. Que legal. E além desse, era construir uma família e ser mãe, né? Então, nós casamos e depois de 4 anos, nós decidimos, assim, né, que já tinha vivido um tempo legal como casal. E decidimos, então, né, abrir, né, se permitir ser pais. E foi muito rápido, sim. Muito rápido mesmo. A gravidez aconteceu de forma bem rápida. E um ponto muito interessante. Eu engravidei da Clara em 2019, ali por maio. Eu descobri que estava grávida dela. E naquele ano, em janeiro de 2019, a gente tinha feito uma viagem para Belém do Pará. Pra ministrar. E antes, né, de vir os filhos, eu acompanhava em todas as viagens a gente ia junto, né? E beleza, ministramos tudo. E quando a gente tava indo embora, o pastor de lá nos levou pro aeroporto. E ele falou assim pra mim, a minha esposa mandou um presente pra você. E era um pacotinho assim, que legal, obrigada, né? E peguei o pacotinho e guardei na bolsa. Entramos no avião, vou ver o que é o presente. Quando eu abri o presente, era um colar que eu tenho até hoje, até ia vir com ele, mas o Belinho tava dormindo, não quis ir lá acordar. E era uma menina e um menino. E quando eu olhei, aquilo ali pra mim foi claro, como uma mensagem do Senhor na minha vida. Eu falei, antes mesmo do primeiro eu não estava grávida da Clara. Nós nem conversamos sobre maternidade naquele lugar com eles. E eu falei, que é que dá? Por mais que não venha assim com a palavra, né? Eis que te digo, terás. Não, mas. Não. Que pontual, né? E aí eu guardei aquilo ali pra mim, tendo uma convicção de que era o Senhor falando comigo sobre filhos. E aí veio a Clara, né? E, meu Deus, foi uma realização de um sonho, assim. Eu nunca fui dizer assim, eu quero que seja menina. Mas, no fundo, tipo assim, uma menina pra mim seria as minhas bonecas, né? A filha que cuidava, que fazia refeição. E foi assim, meu Deus, não sei nem explicar que foi a vinda da Clara, assim. Nossa, me perdi tanto no que eu ia falar. Normal. Gente, o que eu ia falar era uma coisa tão importante. Calma. Meu, deu um branco. A Clarinha, que é uma princesa linda, gente. Ela é tão habilidosa, meu Deus. Ela canta junto com o pai, com a mãe. Também, né? Uma família habilidosa. Ela dança com pano, ela é super resolvida. Eu acho o máximo ela, assim. E eu acho o máximo que quando ela tá com o Isaías, por exemplo, que tem uma idade próxima do Benny, ela quer cuidar como se fosse o irmão dela, assim, né? Ela é super grande. Acho que ela tem muito daquilo que você tava falando de você também. Disso da maternidade, de cuidar de crianças, né? E aí veio o Benny. O Benny também foi planejado, né? Teve agora toda essa história que você contou do colar. Você sempre quis ter mais filhos ou não? Aconteceu? Como que foi isso, assim, de ter 2 filhos? Eu sempre tive o desejo de ter mais filhos, sim. Mas estava, né, buscando discernir o tempo, né? De tudo, assim. E aí... Eles têm diferença de 2 e 8. 2 anos e 8 meses. E aí a gente tinha escolhido trazer um método, né, pro nosso casamento de como se chama? Um método natural, né? Que eu fiz um curso até muito legal de ginecologista. Que legal. Bem interessante e super funcionou lá em casa. Tipo, super funcionou. Você sabia os dias que possivelmente você poderia engravidar, né? E a gente já tava com aquele desejo de ter outro filho. Então, a gente começou, tipo assim, não se cuidar. Não, uma escorregada. Isso, né? E foi uma
descuidada. Uau. Tipo assim, uma possibilidade. Mulher fértil. E eu engravidei. Eu sei até o dia, assim, porque quando você assume esse método, você precisa, né, ter todo um controle ali. E eu fiquei, tipo assim, bem admirada. Então, eu sempre digo assim, não foi talvez tão assim pensado quanto a Clara, mas também foi muito desejado. E a minha experiência aqui, meu Deus, eu achei perfeito essa diferença de tempo, assim. Pra mim, a minha experiência na maternidade de ter um perto do outro, né? Por mais que já são 2 e 8 de diferença, não é tão... Os teus vão ser um pouquinho mais pertinho. O meu vai dar 1 ano e 9. Vai dar 1 ano a menos. Mas foi maravilhoso, assim. E é incrível quando você tem mais um filho, porque você vê mesmo o amor se multiplicando. Eu tô bem curiosa pra viver isso. Assim, né? Eu tô na fase da gestação, então claro que tem a relação com o bebê, né? Eu já sei que é um menino, então já tem nome. Agora a gente tá na fase de preparação do parto. Mas eu fico curiosa pra saber como é que vai ser essa vivência de ver o mais velho olhando pro mais novo e saber que tem 2. Às vezes quando o Isaías estava para nascer, eu falava muito pro Felipe assim, sabia que daqui a pouco a gente não vai estar mais só nós aqui na casa, dessas da casa toda no silêncio, nós dois no mesmo cômodo. Eu falava, nunca mais vai ter isso, sempre vai ter mais alguém. E realmente o Isaías preenche muitos espaços. E agora eu fico nessa reflexão de, eu falo pra ele, né, eu falo, filho, daqui a pouco você não vai ser o único. Não vai ter só uma criança na casa, vai ter mais uma criança, então eu tô e o segundo filho é a mesma coisa, você fica pensando assim, já pensou que daqui a pouco vai ter mais uma criança, não vai ser só a Clara? Como que vai ser, né? E não tem como a gente, né, prever como vai ser, é você vivendo aquilo. Cada um tem uma experiência. Cada um tem uma experiência, mas com certeza os pontos positivos são sempre maiores, né? E pra mim a gente foi muito legal porque o primeiro encontro da Clara com o Benny tá registrado. Eu tinha voltado da maternidade, daí a gente foi pra casa e o Gui foi buscar a Cara na minha mãe e eu falei, filma, né? E aí ele filmou desde ela subindo a escada. E ela falava, ele tá em casa? O Benny tá em casa? E quando eu pensei, porque ela nunca tinha ficado longe de mim, né? Sim. Então ficou 2 noites longe, porque eu tava na maternidade, e daí eu pensei, ela vai correr me abraçar de saudade, né? Sim. E quando ela chegou, ela olhou pra mim, cadê ele? Ele já chegou? Aí eu, tipo assim, não tem a mãe dessa história. Aí ela me abraçou, e cadê ele? Eu só quero meu irmão, dá licença. Aí, gente, eu e o Gui choramos, assim. Demais. Choramos, porque ela olhou, o olho brilhava de amor, assim. E ela falou, ele parece um algodão doce. Aquela vozinha, porque parece um algodão. Gente, inexplicável. Inexplicável esse amor. Tem uma frase que eu escutei esses dias que fala que a melhor coisa que a gente pode dar para um filho, o melhor presente é irmãos, né? E eu tenho essa relação com as minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs mais novas, igual você falou, vocês são em 3, em casa também nós somos 3 meninas e eu sou a mais velha. E quando me perguntam sobre filhos, eu falo que eu sempre quis ter 3 filhos, sempre falei. Porque eu não me vejo sem as minhas irmãs. A gente teve as fases das brigas, a gente teve a fase dos ajustes, mas é tão doido, assim, eu e a do meio nós temos uma diferença menor, mas eu, a mais nova, a gente tem 13 anos de diferença. Então essa coisa que você viveu com a maternidade com as bonecas, eu vivi muito com a minha irmã mais nova. De trocar fralda, de dar mamadeira, de dar banho, enfim, dessa relação de cuidado. E acho que ali isso aflorou muito em mim. Eu nunca gostei de brincar de Barbie, porque pra mim Barbie parecia uma coisa muito distante. O meu negócio era boneca, que eu podia carregar igual o bebê. E aí eu fico pensando que é muito gostoso sobre ter irmãos, assim, sobre você ter que viver isso, de tem que dividir, mas também ao mesmo tempo tem alguém pra brincar. E aí a Clara e o Benny, no caso, né, tem uma diferença pequena. Eles devem ter os seus momentos de briga, mas eles devem compartilhar muitas coisas juntos, eu imagino, né? Muitas brincadeiras e aprendizado. Sim, com certeza. Agora, cada vez mais, né, o Benny tá crescendo e isso vai fazendo toda a diferença, né? Porque até então, quando é mais bebezinho, tipo, ele não entendia, né? E ela muito ansiosa pra ver as fases do mano, né? E agora tá muito gostoso, assim, porque ela tá ensinando ele a brincar de pega-pega. Benny, vamos brincar de esconde-esconde. Então, eles cada vez mais estão interagindo mais. E eu tenho convicção, né, de que eles serão grandes amigos.
Eu sempre falo também, né, os meus irmãos, assim, eu falei, meu Deus, se não fossem os meus irmãos, né? Porque família sempre vai ser. Sempre. Nunca vão deixar de ser seus irmãos, né? Tá. Por exemplo, a gente vive uma vida de igreja, de amizade, mas às vezes na vida alguns vão, né? Alguns se vão, alguns se aproximam, né? Mas os teus irmãos não tem jeito, não vão se livrar de você. A gente né? muda as relações, às vezes tem algumas amizades mais Exato. próximas, mas E até por estações da sua vida, né? Sim. Quando a gente vira mãe, né? Se torna pai, os teus amigos, o teu ciclo de amizade naturalmente vai mudar, né? Com certeza. E a família sempre vai estar ali, né? E é muito, muito gostoso, assim. Eu nunca idealizei ter um filho só, porque a minha experiência é, meu Deus, se não fossem os meus irmãos, né? Sim, é muito gostoso isso, essas trocas. E faz com que a gente amadureça em algumas coisas que eu vejo que, né, pessoas que são filhos únicos tiveram mais dificuldade. Conversando com algumas pessoas que eu conheço, poxa, eu demorei mais para entender isso, demorei mais para aprender aquilo, porque não teve esse desgaste natural. E eu vi agora eu não vou me lembrar a referência, mas eu vi em algum lugar que tem sido feito estudos recentes que mostram que mães, porque eu não sei se você conhece, mas tem tido um movimento novo, principalmente dentro da Igreja Católica, sobre os abertos à vida. São pessoas que têm entendido esse resgate bíblico em relação à questão do crescer e multiplicar, sobre a importância mesmo da gente ter filhos, porque de fato a gente foi caminhando para um lugar que é a carreira, enfim, a vida, muitas pessoas com traumas e questões que precisavam ser tratadas foram escolhendo não ter filhos. E aí algumas pessoas começaram a entender que não, mas o mandamento bíblico, a gente, que ainda mais nós que entendemos, cremos em Deus, precisamos viver aquilo sobre multiplicação. E aí, então, tem voltado uma nova onda, digamos assim, de famílias numerosas, de famílias com muitos filhos, mais do que 3 filhos, né? Que até 3 a gente parece que é mais ainda. Mas tem acontecido muito famílias, principalmente famílias cristãs, que creem na Bíblia, de serem numerosas. E aí eles têm feito alguns estudos recentes que mostram que mães de mais filhos têm um desgaste mental, têm uma sobrecarga menor do que mães que têm um filho só. Nossa. E aí eles mostram que porque quando você tem mais criança, você automaticamente precisa entrar numa rotina e automaticamente a casa toda acontece de uma forma mais fluida. Porque se a gente como adulto tem uma criança só, a gente acaba realmente querendo fazer pela criança muito mais do que ela precisa, né? Sim. Igual você falou da Clara brincar com o Benny. Quando não tinha o Benny, tinha que você brincar com ela, né? O adulto que tem que interagir. Agora, quando tem 2 crianças, uma já interage com a outra. Então, você sente isso assim, tipo, essa coisa da demanda de atenção, claro que você não vai negligenciar, mas você sente que a demanda de atenção sobre essa questão do desenvolvimento, do cuidado, do brincar, diminuiu tendo 2 ou não? Eu acho que ainda tá um pouco cedo. Eu acho que essa fase vai começar porque o Benny ainda é bem pequeno agora, ainda, sabe? né? E, tipo, essas últimas semanas eu comecei a analisar isso, porque a Clara, ela é muito de gostar que esteja junto com ela, né? Então, tipo assim, não tem muita qualidade, muito tempo de qualidade. Puxou a mãe dela, eu não posso nem falar nada. Então ela gosta que brinque junto, ela ama brincar, às vezes engata na brincadeira e fica falando sozinha, mas ela sempre quer trazer a gente muito pra perto, assim, né? Então acredito que agora vai começar essa fase, porque o Benny começou a entender mais e daqui pra frente acho que as coisas só tendem a melhorar nesse sentido, assim, né? De tipo, eu conseguir me ausentar, entre aspas, um pouquinho pra fazer aquilo que precisa ser feito pra eles também e eles interagir mais na companhia um do outro, né? Legal. E o que a maternidade acrescentou na tua vida, assim, né? A maternidade muda muito a nossa vida. Mas tem algo bem pontual que você poderia trazer pra gente? Olha, essa foi a principal transformação que eu percebi com a maternidade. Sim. A maternidade, ela traz muitas coisas pra nós, né? A gente amadurece muito, a gente vive experiências que você não viveria sem ser pai e mãe, com Deus até, né? Principalmente. Deus foi a que mais acho que mudou, assim. E algo muito pontual, assim, que eu aprendi foi sobre renúncia.
na maternidade. Quando eu fui mãe da Clara, quando eu comecei a viver a maternidade, eu entendi, eu compreendi que a renúncia, ela tem tudo a ver com o amor. A gente tem a ideia de quando você vê a palavra renúncia, você vê uma sofrência, né? Eu estou renunciando isso por causa do sacrifício eterno. Nossa, é aquele sentimento tipo assim, meu Deus, que horrível o que eu tô fazendo por amor a Jesus, né? A gente fala, tipo assim, nossa, eu tô deixando, por exemplo, um jejum, né? Nossa, que sofrido essa renúncia. Mas na verdade a renúncia, ela tem tudo a ver com o amor. Porque você renuncia tanto de si porque você ama o seu filho. Sim. Né? Por mais que exista o nosso físico, nossa mente que cansa, mas você tá ali abrindo mão tanto de si, mas aquilo pra ti é prazeroso, é por amor ao teu filho. Sim. Então essa palavra assim, a maternidade se destacou muito na minha vida. Eu tive essa compreensão de que a renúncia, ela tá totalmente ligada com o amor. E eu vejo que a renúncia da maternidade, né, a minha visão, é a melhor renúncia que a gente pode fazer depois de Jesus. Para nós que entendemos nossas renúncias por Deus, vem a maternidade, porque se a gente for fazer qualquer outra escolha na vida, a gente vai ter que renunciar, né? Se você, por exemplo, escolhesse seguir uma carreira, se tornar uma profissional, assim, de muito destaque dentro da área da educação, você tem que renunciar a várias coisas. Sim. Se você escolher, né, e até onde eu quero chegar sobre a escolha de vocês em viver do ministério. A escolha de viver do ministério, vocês tiveram que renunciar a várias coisas para vez. Então a gente sempre vai ter que renunciar na vida. Sim. Mas quando a gente chega na maternidade, e eu quero pontuar isso porque é o que às vezes as mulheres, às vezes a gente como mulher usa isso como uma desculpa. Eu não quero maternidade porque eu vou ter que renunciar tantas coisas. Você vai ter que renunciar na sua vida independente dela. Mas se você tiver que renunciar pela maternidade, você vai renunciar para gerar algo para o futuro. Porque você está gerando alguém, você está gerando algo, né, uma pessoa que vai, de alguma forma, influenciar e impactar outros lugares. Então é uma renúncia muito bem vivida, assim, né, tem continuidade. E como a gente estava falando, vocês tiveram esse chamado e essa ousadia, porque eu vejo que é ousadia também, de falar sim para o ministério, de viver. Eu acho que nós chegamos na cena em anos próximos. Nós vamos fazer 9 anos agora, final do ano. Vai fazer 8 anos que eu tô na cena, então a gente chegou bem pertinho. Uhum. Então eu acompanhei assim, de alguma forma nesse processo de vocês chegarem, de começarem a ministrar, e o Gui ainda trabalhava, porque eu lembro que um dia a gente tava numa roda e ele contando quando ele machucou o dedo. Lembro. E aí, de quando também vocês tomaram essa decisão dele sair do trabalho secular, né, ficar só no ministério. E uma das coisas que envolve é muitas viagens, estar muito fora de casa, ministrar muito fora. E como que é pra você, como é que você lida com isso, com o fato de, às vezes, o seu marido ter esse chamado, que agora você diz, né, antes você acompanhava mais, mas agora com 2 crianças fica mais difícil. Tendo 2 crianças, isso pra você é sofrido, não é? Como é que vocês lidam com isso? Sim, então como eu tava falando, antes sempre, né, era nós 2 juntos, assim. E hoje, não posso dizer que não é cansativo quando ele está ausente, é mais cansativo, Com certeza, né? É tudo mais intenso, Sim. Porque graças a Deus o Gui, ele é uma pessoa que entendeu a paternidade. E o que é entender a paternidade para mim? É quando o homem, ele entende que o pai não ajuda muito. O pai, ele é pai. Exatamente. Por exemplo, agora para mim estar aqui, ele está lá, mas ele não tá me ajudando. Sim, Ele está está sendo pai, né? E eu vejo que é uma dificuldade muito grande, que foi formado na cabeça de muitos homens de que ajuda a esposa, ajuda a mulher, né? E não existe isso, né? O pai, ele é pai. Assim como a mãe é mãe, ela é insubstituível ali no seu papel, o pai também, né? E então, como o Gui é muito presente assim com os filhos, quando ele tá ausente, é mais cansativo, é muito intenso. As crianças devem sentir também. Muito. É bem interessante eu falar sobre isso. A Clara ouve um barulho de carro e ela, meu pai chegou? Meu Deus. Não, Clara, porque ela não tem noção ainda, né? De uma semana.
Não, filho, o pai vai voltar só domingo. Daqui a pouco ouve outro carro. É o pai. E isso é muito bom, né? Porque isso quer dizer que o pai dela faz toda a diferença dentro de casa. Com certeza. E geralmente as viagens do Gui tem períodos que é bem mais intenso. Agora o mês de fevereiro e março ali foi um período bem intenso, assim, de muitos compromissos para a glória de Deus, né? Porque a gente vê o propósito sendo cumprido. E tem períodos que é dias que até a gente estranha, assim, tipo, 3 dias sem compromisso. Assim, Tá bem tranquilo. Tá bem tranquilo. E apesar de ser muito intenso, eu acho que a gente falou, né, sobre rede de apoio, né? Sim. Hoje, graças a Deus, os meus pais, eles têm muita disponibilidade em me auxiliar. E isso faz muita diferença, né? Então, meu pai me ajuda nos corre de levar a Clara pra escola, quando o Gui não tá. Ele me busca lá, me leva um pouco pra casa da mãe, né? E isso, meu Deus, é muito importante. Mas, enfim, se torna intenso da mesma forma, né? Fazer um recorde que eu conheci o pai da Tuti numa outra situação com o sobrinho dela, que ela tem uma irmã Verdade. E, cara, ele é um vozão. Meu Deus do céu, ele é muito vozão, assim. Eu não conheço meu pai com tanta profundidade, mas as experiências que eu tive de ver ele com o Samuca, que é o sobrinho dela, Samuel. Meu Deus do céu, o Samuel podia fazer o que quisesse com ele, que ele tava ali super bobo pelos netos, né? Ele realmente, assim, assim como ele é um super pai, ele é um super avô também. E então, mas com certeza, né? Tipo, quando o Gui não tá, desde quando acorda, só para na hora que os filhos dormem. É muita correria. Mas, Bia, não é um fardo pesado. Legal. Era isso que eu queria entender, assim, isso pra você é sofrido ou não? Pra mim, isso é muito bem resolvido dentro de mim. Uma, porque eu sempre soube desse período, né? Eu casei com o Gui, eu casei com 18 anos, né? E até um ponto, assim, que eu nunca imaginei que eu iria casar tão cedo. Porque nunca foi diferente do que muitas mulheres, muitas, né, jovens acabam passando, tipo, não vê a hora de sair de casa e acaba casando cedo. Graças a Deus eu cresci num ambiente muito saudável, então pra mim nunca foi algo que eu idealizei casar cedo. Eu sempre achei que eu ia começar a namorar com uns 25 anos. Que mudança de tempo, né? Mas sempre aprendi a ter o temor do Senhor e buscar a vontade dele. Então desde muito cedo eu já tinha esse entendimento. O Senhor, ele me amadureceu muito cedo, assim. Era muito interessante porque eu me recordo, eu com 13, 14, 15 anos, e tinha conversa com mulheres casadas com filhos, assim, e elas naturalmente conversavam comigo sobre muitas coisas, porque pra mim, sabe, sempre foi fluido, né? Foi fluido, assim. E aí, a gente tava falando sobre a importância de entender, né? Isso. Eu casei com o Gui, então quando eu casei com o Gui, já no namoro, eu já sabia desse chamado sobre a vida dele. E isso é muito importante, porque você casar, você precisa saber o que Deus tem pra ti, né? Porque você vai ter que estar nessa história. Você vai, né? Então a gente casou, ele recebe essas palavras do Senhor desde os 15 anos de idade dele. Você já estava ciente? Eu já estava ciente de que a gente, né, um dia... Só que a gente também não imaginou que ia ser tão rápido, né? O Senhor acelerou muitas coisas na nossa vida, assim. Então, pra mim, não é um fardo pesado que eu vivo. Eu compreendo, né? Talvez pra muitas pessoas, tipo assim, a Tuti não aparece, mas eu sei do meu papel. Sim. Entendeu? Eu sei, você precisa aprender a discernir o tempo e a estação que você está vivendo. Se o Senhor me deu filhos nesse tempo, é para que eu zele e cuide dos meus filhos. E um dia, esse tempo atrás, recente, uma moça veio me perguntar, ela não é casada, não tem namorado, nada, ela falou, eu queria saber como assim? Porque, tipo, Deus fala pra mim que eu vou, né, andar as nações, e daí eu não vou ser mãe, e daí eu não vou ter filho, eu não vou casar. Eu falei pra ela, você vai viver os tempos e as estações de cada coisa, né? Então eu já vivi ali o tempo de poder viajar sempre com o Gui. Agora eu fico bem mais em casa, mas eu não fico triste em casa. Porque não é o Gui que tá aí, é a nossa casa que tá aí. Exatamente. Né? É o propósito da nossa família, o nosso chamado. Então, essa semana passada até eu tava pensando sobre isso, eu nem cheguei a falar pro Gui. E eu pensei assim, né, eu sempre vou abençoar ele pra ele ir.
porque eu sou a pessoa que mais desejo ver ele avançando, ver ele crescendo no Senhor, porque eu sei que o óleo escorre sobre ele. Sim. E desce sobre a nossa casa. Sim. Né? Mas eu também sempre vou me alegrar de ver ele voltando. Com certeza. Porque ele faz toda a diferença quando ele tá em casa. Uau. E eu me alegro com isso e me entristeço quando eu sei que muitas famílias não vivem essa realidade. Sim. De que se o pai falar, tô indo pra viajar 30 dias, glória a Deus, Graças vai a com Deus, Deus, né? E que é engraçado, mas que triste. Sim. Né? A gente pensar que isso é real dentro de alguns lares. E eu sempre penso dentro de mim que eu vejo... As pessoas conhecem mais ele do altar, mas eu conheço ele dentro de casa e isso me faz admirar ele muito mais. Porque... Isso, olha, essa é uma declaração muito importante, né? Porque Sim. uma coisa você até pode, entre aspas, fazer um personagem ali no altar, mas Sim. alguém de dentro da casa falar, não, mas de fato é... Sim. Então isso é muito, muito legal, assim, de a gente entender, de você, né? Entender que a sua família está cumprindo algo, né? Está fazendo, não é o seu marido que está indo ou você que está indo. É vocês serem um só e entender. Isso torna muito leve pra mim, né? E algo bem interessante da maternidade, assim, que era o que eu ia falar, se tinha esquecido. Mas uma vez eu ouvi da pastora Rose Bambinetti de que quando uma mulher ela engravida, ela se prepara para tudo. Ela prepara o seu enxoval, ela idealiza um parto, ela prepara o partinho do filho, mas muitas mulheres não se preparam para o que vai acontecer depois que o filho nasce. Para as realidades de quando chega um filho. E eu falei, é isso. Eu acho que esse é o maior choque da maternidade. Que todo mundo pensa no antes e depois que nasce. Que essa criança não nasceu e aí as coisas voltam como antes, pelo contrário, né? Agora começa uma nova. Exatamente. E tipo assim, eu não posso dizer que eu não tive desafios na maternidade, né? Porque tem coisa que é só a vivência e experiência. Sim. Mas eu posso dizer que em muitas coisas, pra mim foi natural, porque eu já sabia do que é o mundo real, do que é a maternidade real. Sim. Foi bem interessante, porque quando eu fui ganhar a Clara, eu conversava com as enfermeiras, né? E ela falava, você é muito preparada. Você vê, meu Deus. Uma mãe de primeira viagem que sabe Exatamente. Ela falava assim, você já sabe os procedimentos passo a passo, porque eu me preparei pra realidade. Sim. Então, a Clara nasceu, eu sabia que existia a cólica, eu sabia que existiam as noites mal dormidas, e isso faz tu ter essa consciência, sabe? Faz as coisas serem Facilita mais... muito, Facilita, né? faz as coisas serem mais leves. Então, eu tinha consciência de que quando os meus filhos chegassem, eu não ia mais viajar pra todo quanto é lugar. Mas eu também sei que é o tempo, Exato. né? E eu sei que esse tempo eu não posso perder ele, porque ele vai passar. Sim. E um dia que, se você não aproveitar agora, né? Se você não entender o tempo de agora, quando esse tempo passar, fica aquela sensação de remorso. Eu fico pensando sempre que o meu maior receio, entre aspas, na questão da maternidade, da construção, nos dias que eu tô cansada, é sobre isso, assim. Eu sempre penso, poxa, eu preciso descansar minha mente, nem que seja 5 minutos, nem que seja um banho demorado, para que eu não deixe que isso me consuma, me absorva e eu passe a não aproveitar esses momentos, né? E aí ontem eu vivi uma situação que o meu filho tá passando naquela fase ali, que eu acho que é a adolescência, que a gente tava conversando da infância, e ele me morde, tem hora, quando ele tá brigando com sono, assim, ele me morde, ele fica bravo, e aí aquilo me tira do eixo, porque dói, né? E aí ele me mordeu uma hora e eu fiquei muito brava com ele, daí eu saí, deixei ele sozinho lá com o pai, né, com o Felipe, e fui pro quarto e tal, daí eu fui trocar de roupa e aí o Espírito Santo começou a falar comigo sobre isso. Ele falou, mas é sobre isso, sabe? É sobre você é a mãe dele, ele também tá procurando isso porque você é o lugar dele de conforto. E quantas vezes a gente às vezes age assim, causando dor em Deus, e o Senhor não desiste da gente, ele não deixa de viver, né? Deus não deixa com que, não se afasta da gente porque em algum momento a gente gerou dor nele, ele vai esperar que seja o nosso arrependimento, que a gente procure. E acontece isso também com ele, né? Ele me morde porque ele no momento ele também não sabe falar,
Mas aí dá 2, 3 minutos ele já vem, já me abraça, Já passou, já. E aí é sobre a gente trabalhar isso, porque eu não quero perder essa fase dele, mas se eu começar a sempre valorizar, porque ele tá me mordendo, E aí também uma coisa que eu sempre cuido é com as palavras. Não falo, né, ele é terrível, ele é arteiro. Não, às vezes ele é explorador. Meu filho, ele é muito explorador. Ótima palavra. Muito ousado, né? Eu falo que ele é explorador e ousado. Uhum. Então ele tá o tempo todo mexendo, o tempo todo subindo, descendo das coisas. Mas eu não vou declarar que ele é arteiro, nem que ele é terrível, porque ele não é, né? Sim. Ele tá vivendo uma fase que é normal de criança, e uma criança muito ativa, mas ele não é essas coisas. Mas é bem desafiador, né? Sim. E é importante. E aí você também falou sobre entender o propósito, que eu sempre digo que a gente não escolhe os nossos pais, mas a gente escolhe, nós como mulheres, o pai dos nossos filhos. Essa frase comigo também. Eu assistindo o podcast da pastorada, ele falou, eu falei, nossa, a Bia tá repetindo a mesma frase que eu tenho dentro de mim, assim. Isso é muito forte. Exato. Porque é a única pessoa que você escolhe. Exato. Do resto, a gente não escolhe os filhos, a gente não escolhe os pais, a gente não sabe, assim, engravidou, o qual que vai ser Eu falo, não escolhe errado, pelo amor de Deus, não. a única escolha. A única escolha que a gente tem pra fazer na vida. E é tão importante conversar sobre algumas coisas sem nenhum propósito. Você já sabia que o Gui ia viver isso, e aí pra você hoje tá fácil de entender, porque, poxa, já fazia parte, né? Então, a gente tá junto nessa. Você já saber algumas coisas, e mesmo na construção, vamos supor, né? Casei, não sabia de nada disso, e as palavras foram aparecendo. Poxa, tenta trabalhar isso no teu coração, pra não ser aquela mulher rixosa, aquela mulher que tá pesado. O meu marido, né, o Felipe, ele trabalha em casa, então, e ele também é esse pai igual o Gui, assim, que, o Isaías, ele tem uma referência muito doida no pai, muito próximo. E aí, recentemente, eles foram tocar no retiro, né? Ele foi tocar com o Gui. E ele ficou 2 dias fora de casa. O Isaías ficou perdido. Ele acordava e ficava, papai. E quando o pai voltou pra casa, ele já não queria mais eu. Daí era só o pai. Ele era só abraçado no pescoço do pai, só agarrado. E eu fiquei pensando, olha que importante que foi. A gente tem os nossos ajustes enquanto marido e mulher, mas a gente tem os nossos sonhos e as nossas construções, e olha que importante a minha escolha de escolher alguém que também desejava paternidade, que também queria viver isso e que também entende o seu lugar na vida do filho, porque hoje eu posso ficar muito tranquila de saber que o meu filho, ele anseia pela vida do pai e tá tudo bem, eu também, né? Eu vim pra cá e ele tá lá com o Isaías. Então isso é bem legal, assim, acho que a gente pode um dia fazer um outro podcast sobre casamento. Verdade, legal. E sobre o papel dos pais, né? Sim. Como tem sido. E daí eu queria que você me falasse, assim, né? Na verdade, deixasse para todos nós um recado para aquelas mulheres que já são mães, né? Como você tem esse projeto Mãe Amiga, mas que estão vivendo aí talvez um puerpério mais estendido, ou estão vivendo aquilo que você comentou no começo de poxa, eu escolhi ser mãe, ou então a gravidez aconteceu e agora parece que eu tô perdida. Parece que a minha vida acabou, parece que eu nunca mais vou voltar a fazer nada. Eu sei que você já trouxe várias coisas, mas se você puder deixar um recado especial para essas mulheres, eu gostaria muito que falasse. Então, gente, algo, até minha sogra sempre fala isso, e é uma realidade de que tudo passa. Como tudo na nossa vida, não só na maternidade, né? E por mais intensa que seja, principalmente acho que esses 24 meses dos nossos filhos, né, que até os 2 anos ali, é muito pouco tempo para tanta aceleração, né, de processos. Eles nascem, são uns bebezinhos que mal se mexem e vivemos aquele processo de cólica, só mama e troca fralda ali algumas vezes por dia. Sim. Mas passa poucos meses e eles estão sentando, eles estão entrando na introdução alimentar e daqui a pouco estão engatinhando e quando você vê tá andando. Isso é uma realidade, por mais que às vezes os primeiros dias ali, né, seja algo tão novo, tão intenso de que parece que não vai acabar nunca, mas vai passar muito rápido. Então, eu acredito que o principal é a gente respirar, encontrar um lugar de descanso no Senhor. Saber que a maternidade, ela é do coração de Deus, né? E o Senhor faz tudo perfeito. O Senhor não coloca sobre nós um fardo que a gente não possa carregar, um jugo maior do que a gente possa suportar.
e pensa de que isso foi gerado no coração de Deus para sua vida nesse tempo, de que o Senhor te escolheu para ser morada daquilo que é mais precioso para ele sobre essa terra, que são vidas, que são pessoas. Então, uau, eu sempre falo que gerar uma vida, ser mãe, vai muito além de um desejo do seu coração, ou de talvez não desejou, mas vai muito além do que uma vontade humana. Ela é a vontade absoluta de Deus, porque só Ele tem o poder de gerar a vida. Então, por mais às vezes que sejam difíceis os dias, entenda que vai passar e que você deve aproveitar até os dias que parecem meio nublados, né? Sabendo que o Senhor está te aperfeiçoando de alguma forma, está te moldando, está construindo algo em você, né? Está te amadurecendo e te permitindo construir algo com Ele, né? Que é formar pessoas, que é formar pessoas para a glória do Senhor. Então é isso, respira, né? Se conecta cada vez mais com Deus, porque Ele todos os dias nos renova com graça, né? Às vezes parece que, meu Deus, eu não sei se amanhã, né? Não sei se amanhã eu vou dar conta, mas quando você acorda, o Senhor te renovou e te alcançou com graça e misericórdia. Mais uma manhã e você tá pronta pra você. Esses dias falaram pra mim, nossa, você tá plena assim, né? E eu tava de manhã, tava na clínica, e tipo, a noite não tinha sido boa. Sim. Mas falaram pra mim, ai, você parece que tá tão plena. Eu falei, olha, eu não sou tão plena assim, não, é a misericórdia. A Bíblia fala, promete que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Uma realidade. E é só por ela, porque tem os seus dias difíceis, tem os seus dias que são complicados. Assim, né, a nossa gestação, a segunda gestação agora também, não posso dizer que ela foi evitada, porque a gente não estava evitando, mas também não estava planejando, pelo contrário, estava com exames, enfim, a médica disse que talvez nem engravidaria, e aí veio. E aí agora vem um bebê com menos 2 anos de diferença do outro, e às vezes pode parecer desesperador. E é bem engraçado que às vezes quando algumas pessoas perguntam, tá grávida, e quanto tempo tem o seu primeiro? E quando eu falo que vai dar menos de 2 anos, as pessoas têm uma reação de, não, mas fica calma, vai dar tudo bem. Mas eu tô calma. Eu falo, eu tô bem tranquila, eu tô bem resolvida com isso. Eu sei que vão ter os seus dias de correria, mas vai ter agora, se eu tivesse com diferença de 3, 4 anos, enfim, independente da diferença eu ia ter. E eu também sempre desejei mais filhos, eu sempre orei por isso, então tá tudo certo. E é sobre isso, né? É sobre a gente conseguir se colocar nesse lugar de que aceitar as nossas dificuldades, aceitar que vão ter os dias difíceis, mas não desistir, né? O nosso pastor Casas, ele tem a frase que se tá difícil, você para, descansa e retoma. Só não pode desistir. Desistir não é uma opção. Então, desistir não é uma opção. Se tá difícil, para, vai tomar uma água, toma um banho demorado, tira um cochilo, conversa com a sua rede de apoio. Muito importante, desculpa ver de tempo, é você ser sincera com você mesmo. Exato. De você reconhecer de que você precisa de ajuda. Exatamente. Porque às vezes as mulheres, por vergonha, né, ou não querer confessar, vestem uma capa de que está tudo bem. Exatamente. Né? E às vezes tudo que você precisa é só desabafar. Talvez seja um remédio que cure toda a angústia que você está sentindo. Tipo, de você ser sincera com você mesma, de dizer, olha, Bia, você vê que eu tô mal, eu tô me sentindo uma mãe péssima, eu preciso de ajuda, o que eu faço, né? Não sei se eu preciso ir no médico. E às vezes, um assunto que a gente entrou ali no projeto Mãe Amiga esses dias, do nada, assim, que surgiu, até as vitaminas do nosso corpo. Com certeza. Às vezes você tá super triste, mas, meu Deus, não tem motivo pra estar triste. Né? Meu filho tá tudo bem, meu marido tá me auxiliando, mas eu tô com uma tristeza no meu coração, uma angústia. E o nosso corpo, ele tá aqui, né? A gente tem um lado espiritual, mas nem tudo. Sim. Tudo é espiritual. Sim. Mas nós também temos um corpo, sim, né? E a gente sabe da importância que é essas vitaminas estarem em dias, porque se elas não estão, influenciam muito na nossa vida. Então, às vezes você tá aí sofrendo, não quer compartilhar com ninguém, né? Às vezes você vai chegar, vai contar pra uma amiga, já foi no médico? Eu não fui, vai, tu resolve. A gente tem até um vídeo no canal aqui que chama Amor Próprio, que eu falo um pouco sobre isso.
sobre equilibrar, porque nós somos um ser tricotômico, então nós somos corpo, alma e espírito. Não dá pra gente pensar só na saúde espiritual e esquecer que existe a saúde mental e que existe a saúde física, né? E o Senhor não quer isso pra gente. O Senhor quer que a nossa saúde física esteja equilibrada com a saúde espiritual, que também esteja equilibrada com a saúde mental. E às vezes na maternidade a gente acaba tendo essa tendência cuida tanto, fica tanto em favor de todos os nossos afazeres, ali, o nosso papel, que vai deixando a saúde física cair, daqui a pouco a saúde mental vai junto, porque daí se os hormônios bagunçam, primeira coisa que as nossas emoções, elas bagunçam junto, e aí o espiritual, então, lascou, né? Porque se a gente não tá bem, às vezes a gente acha que tudo pode estar relacionado a Deus, que o Senhor não olha pra nós, e vai ver, não é nada disso, né? Deus tá olhando ali falando, filha, vai procurar um médico, vai tomar uma vitamina, vai conversar com alguém, tomar um café com alguém. A gente precisa cuidar disso, né? E uma das coisas que a gente mais precisa lembrar é que nós precisamos cuidar de nós para cuidar de alguém. Não adianta eu querer cuidar dos meus filhos, do meu marido, da minha casa e não cuidar de mim, porque uma hora essa conta não vai dar certo. Bom, eu queria agradecer muito a sua presença, falar que eu tô muito feliz de você ter aceito esse convite de ser o nosso segundo podcast do canal. A Tuti, ela a gente não tem tanta conversa assim no dia a dia, mas a Tuti, ela é uma referência de mãe aqui na igreja. Eu já ouvi outras mulheres falando que olham pra você e veem como você leva a maternidade com leveza, como você realmente, assim, não sofreu essa mudança de que, você tava sempre com o Gui lá em cima do altar ministrando, e às vezes a gente até vê que você sobe, mas aí quando o Gui volta, você já não voltou, porque as crianças já estão com você. E que tá tudo bem, porque você continua sendo a esposa do Gui, você continua sendo uma ministra, mas você também agora é a mãe da Clara e de Ben, e eles precisam de você muito mais às vezes do que uma igreja esperando que vocês ministrem, né? É algo que a gente aprende aqui na nossa casa, né? Que em qualquer outro lugar a gente é substituído. Exatamente. Mas dentro da nossa casa, como esposa, como mães, né? Como auxiliadoras, não é nosso papel. Então é importante a gente respeitar esse tempo. Exatamente. Então eu tô bem feliz e eu espero que você volte outros dias e a gente possa conversar de outros assuntos. Muito obrigada por ter aceito. Eu agradeço muito, fiquei muito feliz, me senti muito honrada. Confesso que pra mim é desafiador, né? Eu não tenho o hábito, não é comum pra mim falar tanto em público, mas também tenho certeza que foi algo que o Senhor gerou. E o Senhor sabe que tem o meu sim, e eu fiquei muito feliz e muito honrada pelo convite. Obrigada mesmo. E se você ficou até aqui, fica o nosso convite para se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilha com alguém que você conhece e fica ligado sempre porque tem as novidades. Até a próxima!